relaxar com a música, tocar saxofone. Alguma vez na vida isso lhe passou pela cabeça? Meu nome é Raul Valente, sou professor, sou músico há 38 anos, leciono no Conservatório de MPB de Curitiba há quase 20 anos, já tive centenas de alunos, toquei com muitos músicos locais e de renomes internacionais, por aqui com Glauco Souter, Paulo Branco, Jeff Sabag, Davi Sartori, Endrigo Bétega, Mário Conde, entre outros. Fui sideman fazendo apresentações conjunto junto com Mauro Sinise, Carlos Malta, Vinícius Durim, Hermeto Pascoal, Iana Purim, André de Cash, Jean-Pierre Zanella no Festival de Jazz de Curitiba. Fiz inúmeras apresentações. Neste canal, eu vou lhe apresentar algumas dicas, sugestões que vão lhe ajudar muitíssimo a adentrar ou a melhorar esse mundo maravilhoso da música e com esse instrumento mágico e absurdamente delicioso de ouvir, que é o saxofone. Então, vou contar para vocês um pouco da minha história. A música sempre fez parte da minha vida desde a mais tenra idade. Me contam, alguns trechos eu ainda consigo lembrar de ficar no colo fazendo letras de música para meus pais. Mal sabia falar, ficava emendando as palavras daquilo que eu via e tudo, eles me incentivavam, então eu já gostei da brincadeira no colo, tá? Foi muito legal. E posteriormente, quando fui criado pela minha avó, uma das coisas que eu lembro muito é que ao lado da minha querida vovozinha, eu ouvia música clássica. Ela tinha um radião sempre, que eu achava assim fantástico, e ligava para mim na Rádio Estadual do Paraná. Eu não sei quem eu ouvia, ou o que eu ouvia, Isso faz bastante tempo. E eu ouvia praticamente o dia inteiro. Pô, o que ele está fazendo? Cadê o Raulzinho? Tá lá ouvindo música. O que está fazendo o Raulzinho? Tá lá ouvindo música. Ok. Então, o tempo foi passando, eu fui crescendo, até que lá por uma idade de 8, 9 anos, eu descobri os discos da minha tia. Ela tinha uma coleção de discos. Os que eu consigo lembrar hoje em dia são Festival San Remo de Música Italiana, 68. Roberto Carlos, ela tinha vários discos do Roberto Carlos. Mamas and the Papas, Beatles, então coisas assim que eu já ouvi. E os Beatles tinha uma pulsação, uma coisa muito boa. Eu não sabia definir isso. O tempo foi passando, já na minha pré-adolescência, início da adolescência, eu comecei a conhecer o rock. Por quê? Porque um primo do interior gostava de Suzy Quatro e um irmão de um amigo de ginásio ouvia Kiss e The Purple. Aquilo para mim era uma loucura. Eu nunca tinha visto coisa igual, Então o que aconteceu é que aquilo mexeu comigo. Eu fui mudando o meu gosto e até tendo um toca-fita e eu via música o dia inteiro. Então aquilo foi uma coisa muito boa comigo. E posteriormente, logo em seguida, eu ganhei aos 15 anos um toca-fita. Era meu presente de 15 anos, que depois eu acabei estragando. Mas o que eu gostei é que, coincidentemente, na mesma época do toca-fita, um amigo me gravou uma fita com rock progressivo. O primo do interior me deu uma fita que vinha com rock progressivo e focos. E minha tia, voltando de Porto Alegre, trouxe uma fita, porque comentou lá com não sei quem, que eu ouvia música o dia inteiro, gostava, que veio Gênesis Jethro Tull.
Aquilo para mim foi assim o máximo. Eu nem sabia o que eram instrumentos, o que era tal. Prestava atenção assim um pouco em guitarra e bateria, tal, nos vocalistas, mas nunca tinha parado para pensar no instrumento. E esse gênero veio com uma coisa que mais tarde modificaria toda a minha vida. Tinha sons de flautas, inclusive um dos instrumentos mais antigos da humanidade. E eu comecei a me aprimorar nesse gênero, mais do que o rock puro do que eu estava ouvindo. Quando eu completei 18 anos, meu irmão chegou para mim. Olha, eu nunca te dei nada. Tá aqui uma flauta. Me deu uma flauta doce. Essa flauta doce transformou tudo, porque eu já havia tentado tocar gaita, harmônica de boca, né? E não ia a lugar nenhum. Piano, mas eu gostava da professora e não do piano. Mas a flauta doce modificou tudo. Então, continuando a minha história, a partir do momento que eu ganhei a flauta, eu saí no carro com meu avô e minha tia e não parei de tocar. Isso se completaram 38 anos, né? Curioso e pensando como que colocava os dedos, aquele número de buracos, qual dedo que ia naquele lugar, qual que não ia, qual que não ia. Então, às vezes perguntando para um ali que eu soube que já tinha tocado flauta, falando com um outro e tal, o que aconteceu? Aprendi a fazer algumas coisinhas, mas a curiosidade foi aumentando, quanto mais eu via os resultados, mais foi aumentando. Logo em seguida, eu não lembro quem me ofereceu um pífaro Yamaha. Nossa, quando eu peguei aquele pífaro, eu já me senti um flautista transversal. Por quê? Porque eu ouvia Focus, eu era fanzaço do Focus, né? Tis Van Lier e do Ian Anderson, do Jethro Tull, né? Com aqueles efeitos de voz e beatbox na flauta e tudo misturado. E para espanto meu, eu comecei a tocar coisas que eu não imaginava, porque antes eu tocava as coisas e ninguém reconhecia. Não sabia nada de teoria, nem nada. No ano seguinte eu comecei a trabalhar num banco. O que aconteceu nesse banco? Eu pensava apenas em trabalhar e comprar a minha flauta. E não deu outra. No terceiro salário, fui com o meu professor, o Tortato, até o centro da cidade para ele escolher uma flauta boa para mim. E aconteceu uma coisa muito engraçada que eu nunca vou esquecer. A partir do momento que o cara me deu a flauta na loja, que eu saí com estojo, eu comecei a sorrir. Quando eu peguei no balcão a flauta, eu comecei a sorrir. Eu fui para o ponto de ônibus sorrindo. Eu entrei no ônibus sorrindo. Eu não conseguia tirar um sorriso tolo do rosto, né, de felicidade. Até lembro de uma mulher dentro do ônibus que ficava me olhando assim, porque eu estava sorrindo, para nada, sorrindo feito um bobo. E eu estava bobo de alegria mesmo. Cheguei em casa, assim, eu lembro que a primeira coisa que eu fui ver era que mecanismo tinha dentro daquele tubo para fazer um som tão maravilhoso. Eu fiquei imaginando, assim, uma obra alienígena, cheio de mecanismos e coisinhas com aqueles botões. Para espanto meu e uma frustração que eu nunca vou esquecer também, era oco, não tinha nada, era um tubo vazio só com buracos. Eu fiquei pensando, como é que um negócio desse,
eu já tinha olhado no pífaro, eu já tinha olhado na flauta doce, mas eu achava que a flauta transversal tinha algo extraterrestre, algo divino, algo mágico, então tinha que ter alguma coisa lá dentro. Tá, então nessa minha batalha por tocar, o que acabou ocorrendo? Fui aprendendo algumas posições a mais que eu não tinha conseguido fazer nem na flauta doce nem no pífaro, que eram as notas de meio tom, né, os sustenidos. E fui aprendendo ali, e nisso comecei a fazer aula com o Tortato no centro da cidade. Então ele era um professor de choro e de leitura, né, e técnica. Muito bom professor, um excelente executante de chorinho. Só que o que aconteceu, eu gostava de rock progressivo. Tive minha primeira banda nesse mesmo período, porque disse, você está tocando flauta transversal, venha tocar com a gente. E como eu já sabia tirar algumas coisinhas de ouvido, achar umas notinhas, foi uma aventura. Uma vez mostrei uma fita para esse meu professor e ele, nossa, quem que escreveu isso? Eu falei, não, a gente fez espontaneamente, né? Eu acho que foi isso que eu respondi. Ele ficou espantado com isso. Então, com mais um pouquinho de tempo, eu estava tirando as frases do famoso Ian Anderson. E tirando, e olha, muito engraçado, porque um dia eu estava tocando e tossi dentro da flauta. E eu estava tocando e fez um efeito parecido com o que ele fazia. Aquele me deu um clique. Então é assim que faz esse tipo de coisa. E fui pesquisando. Acabei ficando bom nisso na época, né? E a coisa foi se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando. Eu tirava tudo que ele fazia. Então, passava o dia inteiro com fitas e disco de vinil tocando aquela flauta, né? Chegava no almoço, porque eu ainda trabalhava. Chegava do almoço, tinha 1h30 de almoço, não demorava para chegar, e tocava. Chegava do almoço do serviço 6 horas e até às 10, né, o horário que o condomínio permitia. Coitado dos vizinhos. E assim foi. Até o dia em que alguém me deu uma fita de um flautista de jazz, que eu também não lembro quem era. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, que som lindo isso daqui. Puxa, esse tipo de coisa eu não tinha percebido ainda. Opa, vou fazer o mesmo que eu fiz com os outros grupos e os outros flautistas. Vou tirar. Então, continuando a minha história, o que ocorreu? A partir do momento que eu absorvi a ideia do jazz como um objetivo, e ainda continuei fazendo aula com o professor de choro, tocando na banda de rock, tirando as músicas daquele rock progressivo, mas o jazz não me saía da cabeça. Como que pode eu conseguir tirar tudo de um lado e do outro não conseguir fazer nada, a não ser as notas longas? Tá, além da grande dificuldade na época em que eu tinha de compreender aqueles sinais alienígenas, aqueles hieróglifos escritos não se sabe aonde, que era uma partitura musical. Eu consegui decorar algumas notas e tudo, mas associar as notas com os tempos e executar aquilo ainda com uma marcação, com mais alguém, para mim era um absurdo, não tinha como. Então, eu mudei
de professor logo em seguida. Eu não lembro qual foi o motivo, porque na verdade eu não queria chorinho, eu era um roqueiro. E comecei a fazer aula numa escola. E nessa escola tinha um monte de professores e tal, e o professor que me dava aula era saxofonista também. Na minha primeira apresentação foi uma coisa espetacular. Eu não acertei nenhuma das músicas. A adrenalina, o nervosismo naquela primeira apresentação, a emoção foi tão grande que eu simplesmente bloqueei. Pela minha primeira vez na vida, eu estava na frente de uma plateia cheia de gente. Aquilo foi uma coisa, uma emoção ímpar. Na verdade, até hoje, eu sinto algumas borboletas no estômago quando eu vou tocar em alguma coisa nova, importante. Não que não exista coisas importantes, mas quando é uma coisa muito difícil, para um público seleto, num lugar especial, aquelas borboletas no estômago me incomodam. Mas tudo bem, a gente vai vencendo essas barreiras. Mas na época, naquela primeira apresentação, foi assim, adrenalina. Eu lembro que quando terminou a última música, que eu acertei o final da última música, apenas porque eu já tinha relaxado, eu saí do palco com as pernas tremendo, como se eu tivesse enfrentado uma fera. Mas a sensação foi muito boa. Mas uma coisa que eu lembro muitíssimo, quando eu saí de lá, é que eu tinha apresentado por flauta, amava e amo flauta até hoje, mas o professor estava apresentando uma música tocando um sax tenor, como este que acabei de tocar para vocês. O meu pensamento, na minha santa ignorância, foi: como é que alguém que toca flauta, um instrumento tão divino, tão bonito, fica tocando esse negócio que parece um alce? E tudo bem, fui embora, mas eu lembro desse pensamento até hoje. Os dias foram passando, essa escola acabou fechando, e um dia eu estou com 2 amigos tocando num barzinho, aquelas coisas que a gente tocava sem pé, sem cabeça, mas a gente se divertia um monte, né? Continuei dando uma estudadinha em partitura, mas não ia muito certo. Conheci um saxofonista, que na verdade no dia que ele apareceu nesse bar, uma harmônica. Quando ele começou a tocar, alguma coisa especial me tocou, pois ele fazia notas musicais. Uma coisa que me deixou espantado, porque o outro meu companheiro tocava o mesmo instrumento que ele, harmônica, cromática, né? E não fazia um farfalhar sem pé, sem cabeça na época. E nisso, eu tocando flauta, um dos amigos tocando sax e o outro tocando a harmônica. Os 3 ficamos assim abismados com aquela musicalidade que ele tinha naqueles momentos. Tá? Nós 3 viramos alunos dele. E ele era saxofonista. Tá? A partir desse momento é que eu vi o porquê que eu deveria estudar leitura. A metodologia usada, o jeito que ele me indicou, a maneira de tocar. Tanto que ele me despertou uma coisa musical tão grande que passou-se um ano, eu comprei meu primeiro saxofone.
partir do momento que eu mudei de professor, algumas coisas mudaram em mim. Eu vi que não adiantava eu só fazer aula e não me envolver com aquilo. Esse novo professor me dava dicas, mas eu chegava em casa e eu queria só me divertir. Tá, isso me levou a um dilema. Se eu só me divertir, eu não vou evoluir. Percepção e tudo, eu estava sempre melhorando porque era uma das partes que eu mais fazia. Mas a parte de partitura, leitura musical, de técnica, teoria, conhecimento harmônico, conhecimento avançado, né? A ideia da música em geral, isso ficaria estacionado. E o jazz, a improvisação, continuava lá, daquele jeitinho meio uma incógnita, um mistério mágico, né? Fui melhorando de instrumento. Meu primeiro saxofone parecia um patinho feio, minha tia fala isso até hoje. Nossa, lembro de você com o teu primeiro patinho feio. Troquei aquele patinho feio por um outro patinho um pouquinho mais bonito e assim foi. Até a época que chegou com os instrumentos profissionais. Mas com relação ao conhecimento musical, então fui adquirindo manhas, conhecimento, técnicas que eu não sabia que poderia adquirir, tudo graças a uma boa orientação. Então a leitura, que era um mistério, que era uma coisa assim, alienígena, como eu sempre falei, começou a se tornar uma coisa clara, pela orientação do meu professor, e porque de tanto eu pensar a respeito, ouvir falar e tentar compreender com as dicas certas, foi eu melhorando. Minha sonoridade foi melhorando. Minha execução de músicas mais complexas foi melhorando. Meu conhecimento de teoria e de técnica musical foi melhorando e se aprimorando. Então, por ter passado por tudo isso e ter tido muitas dificuldades, por exemplo, de ouvido, que eu sempre me gabei de ser bom, no começo eu tocava as músicas e ninguém reconhecia. Ah, isso aí parece não sei o quê. Não, eu ficava brabo ainda. Você que não entende de música. Era eu que estava tocando errado, né? Então eram algumas coisas muito engraçadas. Partitura, nossa, como eu disse, eu precisava de alguém tocando junto, eu precisava tocar uma vez, duas para ir de ouvido e ainda acertar. Os dedos com velocidade, eu achava uma coisa assim, como é que o cara consegue tocar grave e tocar agudo no mesmo momento musical? Como assim? Porque para mim era dividido, ou era agudo ou era grave, né? Como é que o cara articula? Como é que ele está tocando e consegue articular? Como é que é a respiração? Como é que articula sem desafinar? Como é que conhece as escalas? Como é que está seguindo um acorde na música e prestando atenção tudo ao mesmo tempo? Como é que afina? Como é que é o melhor instrumento? Então, todas essas coisas eu aprendi com o passar do tempo. Então, nesse meu canal, eu passarei para vocês um monte de dicas e macetes que eu aprendi com o passar do tempo. A idade, amadurecimento musical e tudo mais. Então eu espero que vocês acompanhem a minha série de vídeos, né? Que vocês comentem, pois assim eu poderei responder perguntas, tirar dúvidas. Compartilhe com os amigos, porque também muita gente às vezes pensa, não, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, mas o que faltou foi uma orientação. Então, olha, se eu conseguir aprender certas coisas, eu te garanto que qualquer um pode romper essa barreira, pode aprender a ler, a ter técnica, a improvisar, a ler uma partitura, a memorizar harmonia, a memorizar uma melodia, a copiar alguém tocando, a ter um bom som, ser agradável aos ouvidos dos outros, não só o da gente. Então, a minha ideia é que vocês me acompanhem, façam comentários e perguntas e resolveremos isso tudo juntos. Muito obrigado.